E quando eu via, por exemplo, nuvens bonitas, eu adoro essas coisas da natureza, né? Eu não tinha palavras para descrever isso. E descobri que determinadas músicas que eu ouvia, elas me passavam aquela sensação daquela impressão que eu tinha quando me ligava a esses fenômenos. Então eu descobri que a música era o meio de comunicação mais próximo ao meu sentimento, à minha maneira de perceber as coisas. Foi por isso que eu me dediquei à música. E, e logo que eu comecei a mexer mesmo com violão, e quando eu comecei a estudar piano na casa de uma tia e tudo, a determinados acordes que eu fazia, eles me levavam para esse estado assim de encontro com a natureza, encontro com o indescritível. Isso daí, a culpada responsável de tudo é a G. Cortes, que é minha filha, né? E que se interessou, ela começou a estudar um pouco de piano e depois ela estudava um pouco de violão, mas ela depois falou que queria tocar contrabaixo, né? E eu, como ele era uma mocinha, miúda, assim, eu falei até assim, mas você não quer estudar violoncelo, que é mais adaptável para você? Não, ela falou, não, eu quero tocar contrabaixo. Então ela escolheu o contrabaixo mesmo. Então eu falei com ela assim, então vamos fazer o seguinte, Gê, você está estudando um pouquinho de violão, então você vai treinando fazer uns baixos no violão, né? Quando você estiver fazendo uns baixos no violão e tudo, aí eu conto um contrabaixo para você. E naquela época ela ficava na frente do rádio, ouvindo as músicas e prestando atenção nos contrabaixos. E aí ela sabia fazer os baixos de todas as músicas que tocavam no rádio, né? Então, ela, e logo que ela começou a se desenvolver no contrabaixo e a estudar contrabaixo e se dedicar, eu então escrevi uma música que eu chamei de Prelúdios Ônibus. É, essa palavra ônibus em latim significa para todos, né? E tanto que tem o ônibus, o carro que todo mundo pega e tudo. Mas esse ônibus que eu coloquei aí não é o ônibus, que é para todos em latim, é ônibus, quer dizer, é um prelúdio para porque a própria G se intitulava de on. Ela falava, on quer fazer isso, on quer fazer aquilo, não sei por que ela tinha essa coisa com on, né? Então, eu fiz essa peça e fiz questão também de explorar o contrabaixo como contrabaixo. Porque às vezes eu via as pessoas falarem, as peças não vou citar o nome que eu não lembro bem, um compositor para contrabaixo que é citado, considerado o Paganini do contrabaixo, acho que é Koussevitzky, nas peças dele e tal. Então, mas ele fica querendo fazer do baixo um violino. Não, o contrabaixo, o que significa o contrabaixo são os baixos, né? Então eu fiz questão de fazer uma música que não fosse para explorar, mostrar virtuosismo de fazer o contrabaixo tocar como se fosse violino. Não concordo com isso. Eu acho que o baixo ele é importante porque ele é o baixo, né? Tem uma frase de Beethoven muito importante, que eles
perguntaram a ele a respeito da existência de Deus, né? Então, Beethoven respondeu: Deus é como o baixo profundo, nele não se mexe. Ou seja, o baixo profundo, a nota grave, e que vai ter como resultante de harmônicos outras notas, e que é a base da estrutura de toda a música, é a nota grave do contrabaixo, né? E quando eu estava fazendo mestrado no Rio, orientado pelo Morelenbaum, ele me comentou também uma coisa muito importante. Ele falou que um maestro famoso, que agora eu não me lembro o nome, né, que ele dizia que o segredo da sonoridade da orquestra está nos contrabaixos. Quando os contrabaixos são firmes e afinados e seguros, né, os harmônicos que são oriundos daquele baixo fundamental é que fazem a orquestra ter um brilho que a pessoa às vezes não sabe explicar. Pensei em todas essas coisas assim, né, e fiz essa peça chamada Prelúdios Ônibus, e que no fim ela termina inclusive com você invertendo o arco. Só o contrabaixo pode fazer isso, entendeu? Então, eu acho muito importante a pessoa, sei lá, explorar o instrumento na natureza dele, né? Então, essa peça, o Prelúdio dos Ônibus, ela é assim, ela explora a região que é o contrabaixo.